Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu. Eu tô começando um vlog de leitura porque tem um tempinho que eu não faço isso por aqui e eu sei que vocês gostam um pouco e na verdade o que me animou a fazer isso é que eu tô lendo um livro muito gostosinho e eu fiquei com vontade de ficar fazendo comentários por aqui. Eu vou colocar a capinha do livro aqui na edição porque eu tô lendo no Kindle e ele se chama Um Casamento Inconveniente, é da Tessa Dare e eu nunca li a Tessa Dare, mas eu já li quase toda a série dos Bridgertons, da Julia Quinn, antes de começar o canal. E faltam, acho que 2 ou 3 pra eu terminar a série, mas eu acabei nunca terminando. Eu tenho os livros, mas, enfim, a vida aconteceu. E esses meus livros estão lá em Curitiba. E aí, esses dias eu tava conversando com 2 amigas, a Ju e a Paloma. E a Ju, ela tá lendo muito esse tipo de livro agora, na pandemia, porque ela tá usando pra desopilar. Então ela comprou vários no Kindle e ela tá lendo, e aí ela tava muito recomendando esse, que é o Casamento Inconveniente. E aí tava R$10 na loja do Kindle e eu comprei e eu já comecei a ler hoje, porque eu tô lendo Fome ainda. E ele tá fluindo bastante bem, eu já tô quase terminando, só que ele é um livro de não ficção, ele é um livro pesado sobre um assunto delicado, que é a obesidade, a gordofobia e tal. E aí eu resolvi então intercalar com um livro gostosinho, romance de época, que a Ju super recomendou. E daí eu comecei então, hoje de manhã, a ler o Casamento Inconveniente e eu tô gostando muito, ele é muito divertidinho. E daí eu resolvi começar esse vlog pra contar um pouquinho de como tá sendo essa leitura, porque eu quase nunca faço, né, mas quando eu faço eu acho muito gostosinho ler esses romances de época, talvez eu devesse fazer mais vezes. E bem, eu li 3 capítulos, então antes de começar a gravar o vlog eu vou dar essa contextualizada pra vocês. E a gente tem então aqui a história de um duque, o Duque de Ashbury, que ele sofreu um acidente na guerra, ele teve uma explosão ou algo do tipo, e ele ficou com metade do rosto dele, metade do rosto e do corpo extremamente queimada, e então ele ficou feio. E ele acabou levando um pé na bunda da noiva dele por conta disso. E no primeiro capítulo a gente vai conhecer a Emma, que tem 22 anos, e ela é costureira, e ela na verdade tá indo, tentando criar coragem pra ir até a casa do Duque pra cobrar pelo vestido de casamento que ela costurou e que por causa disso, né, a noiva nunca foi buscar e ele nunca foi pago. E ela achou que se ela se vestisse com esse vestido e fosse até a casa do Duque, ele não ia ter como não pagar o dinheiro dela. Ela tá precisando muito desse dinheiro pra pagar o aluguel, porque o senhorio tá querendo tirar ela de lá. Ela é uma menina bem pobre. E ela foi, então, vestida de noiva até a casa do Duque, que por sua vez estava escrevendo uma carta pros seus advogados, falando justamente, entre outras coisas, que ele precisava de arranjar uma esposa. E quando ele escreve que ele precisa arranjar uma esposa, toca a campainha e entra a Emma vestida de noiva. Ai, eu amo demais, é muito bom. Eu me lembrei do primeiro episódio de Friends, que o Ross acabou de se divorciar e ele fala: eu só queria estar casado, e a Rachel entra vestida de noiva no Central Park. E a gente sabe o que vai acontecer no final, né? Na verdade, qualquer romance de época a gente sabe o que vai acontecer no final. Mas enfim, a Emma chega ali vestida de noiva pra cobrar pelo vestido. E ele, né, desde que ele ficou horroroso, ele vestiu essa carapuça de ser uma pessoa amarga. Ai, eu amo os personagens mega estereotipados dos romances de época, mas enfim, então a gente tem esse cara que a gente sabe que vai ser o mocinho, mas que por enquanto é meio esquisitão. E aí ela apresenta pra ele o problema, né, que é assim: eu preciso muito desse dinheiro, eu tô aqui com esse vestido que era da sua noiva e ela não foi buscar e ela não pagou. E aparentemente o vestido era de péssimo gosto, cheio de brilho, cheio de pena, cheio de tudo que pudesse existir. E daí o livro é muito engraçado, porque ele pergunta pra ela se um armarinho explodiu e ela foi a primeira vítima, porque absolutamente tudo que podia ter tem no vestido. E aí ele começa a falar muito mal do vestido, querendo ofender a ex-noiva. Só que aí ele fala que o vestido parece um grande vômito de unicórnio, e aí a Emma se magoa, ela fala assim: pode parar, ainda fui eu que costurei esse vestido. E a Emma é ótima, porque apesar de ser uma costureira pobrezinha, ela não abaixa a cabeça dela, não. E ela fica conversando de igual pra igual com ele. E ele rapidamente entende a situação dela. Ele pensa assim: bom, tudo que eu preciso é casar pra ter um herdeiro. Então por que não pedir em casamento essa desconhecida que acabou de aparecer na minha casa vestida de noiva? Porque eu sei que ela precisa de dinheiro, eu posso dar uma vida confortável pra ela, ela pode me dar um filho. E é isso, e aí ele fala assim: ao invés de te pagar pelo vestido, eu quero que você seja duquesa. E aí, tipo assim, tudo isso no segundo capítulo. E aí ela fala que
que ela... Como assim duquesa? Que certamente o que ele tá fazendo não é uma proposta de casamento. E aí ele fala assim, não é uma proposta de casamento. Eu tô querendo derrubar todas as leis da Inglaterra, destruir a família de um ducado, quebrar a lei da progenitura, te levar até lá e te implantar como duquesa. É óbvio que eu tô falando de casamento. E aí ela não aceita, é claro, mas a gente sabe o que eventualmente vai acontecer. E eu tô muito curiosa pra ler essas aventuras dos dois. E como será que eles vão se sair dessa? Já vou avisar logo de cara que vlog de leitura é um acompanhamento de leitura. Eu vou fazendo comentários, então eu, pelo menos, não assisto vlog de leitura de livro que eu ainda não li. Porque é o tipo de livro de vídeo que eventualmente vai ter spoiler. Então, assim, eu não sei se vocês se incomodam com spoiler de romance de época, porque realmente é um gênero que eu não me incomodo com spoiler. Então, mas é isso, eu vou estar falando aqui sobre os meus comentários e sobre esses trechinhos que vão me fazer me divertir. E é isso, as minhas amigas me incentivaram a fazer esse vlog porque elas falaram que tá todo mundo precisando de assistir vlogs gostosinhos e levinhos no meio da pandemia. E é isso, eu quero muito ler esse livro de uma vez só, então eu pretendo acabar ele hoje mesmo. Vai ser um vlog de leitura de um dia só, se tudo der certo. E vou começar então o 4º ou o 5º capítulo, não lembro direito onde eu parei. E depois eu volto pra falar com vocês. Oi, terminei o capítulo 6 e como vocês puderam ver, acho que por algum dos meus grifos, eles se casaram. Então ela foi rapidamente convencida por um motivo também prático dela, na verdade, de querer ajudar uma amiga. E, enfim, então eles se casaram, topando esse casamento por conveniência. Só que o que eu acho legal de ressaltar nessa história, e que a Ju também usou como um grande motivo na hora de recomendar, é que tudo nesse livro é consensual. Então tem alguns momentos que ele me lembra um pouco a Bela e a Fera, mas é como se fosse uma versão muito mais politicamente correta, porque ele né, esse cara monstruoso e feio e tudo, só que ele é muito, ele é delicado e ele é irônico, assim, ele tem essa personalidade, ele é um cara azedo, mas ele é muito delicado com ela, e não faz mais que obrigação, eu sei. Em nenhum momento isso é não consensual. Então não rola um negócio tipo a Bela e a Fera, em que a menina é sequestrada dentro do castelo e aprende a amar o sequestrador, como numa síndrome do Estocolmo. Ela aceita o casamento por motivos dela e os dois estão com essa de que é um casamento de conveniência, só que a gente vê a química e a atração rolando ali o tempo todo. A Emma, ela tem 22 anos, ela é uma menina e ela ainda, tipo, sonha com romantismo de alguma maneira. Então ela já pensou que o casamento, né, assim, por conveniência, dentro de uma biblioteca com um pároco e uma governanta, já não foi o que ela sonhou, né? Então ela quer que pelo menos pareça com um casamento em algumas tradições. E ele, por sua vez, ele acha que por ele ser tão feio, ele tem que privar ela dele o máximo possível. Então, assim que eles casam, ele fala assim, bom, então você pode ir pro seu quarto e eu mando servir comida pra você lá. E ela fala, não, eu quero jantar, eu não quero ter comida servida no meu quarto. Se a gente tem um casamento e você vai passar na minha cama todas as noites, pelo menos até que eu engravide, a gente precisa ter alguma relação. Então ele, tá, a gente pode jantar. E aí ele fala que na cama o negócio vai ser bem protocolar, e que ele vai ser carinhoso, assim, delicado na medida do possível, mas não vai ter beijo, não vai ter luz acesa, não vai ter nada romântico. E aí ela fala assim, não, eu quero que você me beije, senão na cama pelo menos agora. E aí ele beija ela e ele fica consternado, porque ele tem certeza que depois desse primeiro beijo ele vai querer outros, e ele acha que ela não quer, e ela ao mesmo tempo acha que ele não quer, e eles ficam nessa, e enquanto a gente fica lendo de fora. E aí teve um outro rolê que fica ainda mais parecido com a Bela e a Fera, que é os criados estão todos torcendo para que eles se tornem um casal de verdade, não apenas de conveniência, porque eles falam que ele é muito azedo, muito amargo, e acaba tratando eles meio rispidamente, sendo grosseiro, em que eles querem muito que ele seja feliz
pra que ele seja mais legal. E aí me lembra, né, muito essa história da criadagem da Bela Fera também, né? Só que na verdade eles são todos móveis, eles querem voltar à forma humana, mas eles também torcem muito pra esse romance acontecer. E eu imagino que eles vão acabar interferindo nisso, tentando dar um jeitinho, e que vai deixar o romance ainda mais gostosinho, né? Os criados gostaram da Emma de cara. Na verdade, ela vem de uma origem, né, bem parecida com a deles, e ela é gentil, ela é simpática, e eles querem muito fazer isso acontecer. E aí ela fala assim, ah, pronto, né, eu casei pra ajudar uma amiga, pra me ajudar também, porque agora ela vai viver confortavelmente. Eu não sabia que eu ia ter que ajudar todos esses criados. E isso me fez pensar que é ainda mais parecido com a Bela Fera. Só que é bacana de falar mais uma coisa sobre o Duque, é que ele tem um momento bonito, inclusive, que ele fala que ele tá casando por amor. Pode não ser um amor dele por ela, dela por ele, mas ele tá casando por amor. Porque esse desespero dele de ter um herdeiro é porque se ele não tiver um filho, quem vai herdar as suas propriedades é um primo babaca. E nessas propriedades dele, em todas essas terras que ele tem, mora muita gente. E ele fala que esse povo depende dele, porque ele tem certeza que se esse primo assumir essas terras, ele vai despejar todo mundo e só usar aquilo pra mera conveniência dele, enquanto ele se sente responsável por essas pessoas. Então ele é um cara legal, né? A maior preocupação dele é conseguir um herdeiro pra criar bem um filho dele, que ele não seja um babaca e que ele não deixe na mão todas essas pessoas que dependem da família, né? E eu acho isso bonito, eu achei que é uma motivação bonita. E na verdade ele é amargo desse jeito e tudo por causa do acidente que ele sofreu e que ele ficou horroroso, e ele tomou um pé na bunda e enfim. Mas a história dele é legal também, é mais bonita do que a questão da Fera, que começa com grosseria, segue com grosseria por muito tempo e bem menos problemática, né? Mas é isso aí, foram alguns comentários que eu queria fazer, vou continuar na leitura. O que dizer desse trecho, não é mesmo? Eu tive até que parar no meio do capítulo para comentar, porque é muito real, né? Esse trecho marca muito, porque existe muito essa ideia de que as mulheres que gostam de sexo, que sabem fazer, são as amantes e as prostitutas, né? As esposas tá relegado o papel de não gostar e, na verdade, só aturar e ficar ali quietinha esperando acabar. E aqui, nesse momento com esse personagem, ele nem tá dizendo isso porque ele é cretino, mas porque ele foi socializado assim e porque ele realmente acha que aquilo pra ela é uma tortura. Ele só quer que seja rápido, que acabe logo e que ela nem participe muito, porque na verdade não são as esposas que participam, né? E tem essa história, né, dos homens procurarem algumas mulheres pra transar e outras mulheres pra casar, porque na mesma você não consegue encontrar as duas coisas. E o que me faz lembrar também de movimentos como Guerra dos Sexos, Greve dos Sexos, né, que a gente vê em histórias, mas na vida real também acontece essa história de fazer greve de sexo quando o homem, o marido, não tá cumprindo algum papel dele, como se o sexo fosse uma coisa que só é importante para o homem. Então, se uma mulher faz uma greve de sexo por causa de alguma coisa que o marido fez de errado, ela tá punindo ele. Mas ela não tá punindo ela mesma? Ela não gosta disso, né? Então, são coisas pra gente refletir, né? E eu achei que esse trecho foi muito, muito claro, muito direto, e que ele suscetia essa conversinha. E agora eu vou voltar a ler. A luz tá bonita aqui, né? Oi, gente. Como vocês puderam perceber, mudei de ambiente, mudei de horário, mudei de roupa, agora eu já estou de pijama, tô deitada. Pouco depois que eu falei com vocês da última vez, eu apaguei. Dei aquela apagada da tarde, assim, de final de semana, que você acorda 8 da noite sem saber nem seu nome. Foi isso que aconteceu. Mas agora eu já li alguns capítulos e voltei para dar uma palavrinha com vocês antes de continuar. Não sei se eu vou ler mais muito hoje, mas pretendo ler pelo menos mais 2 capítulos. E, enfim, acho que o mais importante que aconteceu nesses capítulos que vieram agora foi que eles conseguiram finalmente ter a primeira noite deles, porque as primeiras tentativas foram um pouco furadas, e eles foram viajar pela primeira vez para a casinha de 12 cômodos no interior, que teoricamente, segundo o acordo deles, é onde a Emma vai morar depois que ela engravidar. E aí ele fala então que é lá que ela e o filho vão... E o herdeiro, ele só chama de herdeiro, ele fala que lá que ela e o herdeiro vão morar, e ela, na verdade, meio que aceitou o acordo do casamento por causa disso, porque ela quer ter essa casinha no interior para receber uma amiga dela lá, que tá passando por um período delicado, e
E aí ela pergunta pra ele, mas como assim eu e o seu filho vamos morar aqui? Aí, você não vai querer participar da criação do seu filho? Tipo, você não vai vir de vez em quando? Aí ele fala que não, que ele vai enviar sempre cartas, que ele confia na criação e na educação que ela vai dar, e que ele vai ser um pai de correspondência, um pai muito ocupado. E aí ela fica tipo, como assim você não vai ver o seu filho? E aí ele fica muito triste pensando que na verdade é o filho que não vai querer ver ele, porque ele é horrendo. E todas as crianças que encontram com ele na rua ficam apavoradas, ficam em pânico. E ele não quer que o filho dele veja esse monstro. E ele gosta muito do pai dele, ele perdeu o pai dele com 17. E ele sempre fala com muito carinho do pai. E ele pensa que infelizmente ele não vai poder ser esse pai pro filho dele, porque enfim, ele é só uma figura horrenda e assustadora e um homem amargo e tal. Só que é muito triste, porque na verdade ele é muito fofo e todas essas armaduras que ele coloca o tempo todo é pra afastar as pessoas dele, porque ele acha que ele é horrível. Então ele acaba criando essa situação. Então ele, o tempo todo, reforçando o afastamento da Emma, insistindo que o casamento é por conveniência, enquanto ele se recusa a perceber que ela tá apaixonada por ele, pelo que ele é. E a mesma coisa com a ideia do filho, né? Que ele não tem coragem de chamar de filho. Ele fala de herdeiro, de herdeiro, de herdeiro. Porque pra ele é um negócio, porque ele não quer se dar o direito de se apaixonar pelas coisas e depender delas, né? Pelas coisas, se apaixonar pelas pessoas e depender delas. E acabar sendo chutado porque ele é feio. Então, é triste, é muito triste. Mas acho que, enfim, essa foi a parte mais importante de todos esses capítulos. Eu falei, né, inocentemente, que eu queria ler o livro todo hoje de uma vez só, mas ele é maior do que eu pensava. Eu li bastante, né, eu tô no capítulo 16, e deixa eu abrir aqui pra ver, 47% ainda. Então ele é maior do que eu pensava, não foi hoje. Não sei nem se eu vou conseguir terminar amanhã, que era o que eu gostaria, mas vou ver. Tentando levar com leveza também, não vou ficar o final de semana só fazendo isso. Mas eu achei que ele fosse mais curtinho do que na verdade é. Então, mas vamos seguir na leitura e volto quando tiver mais comentários. Olá, continuando o vlog, vocês podem perceber que o tempo virou, não temos mais sol hoje, temos um friozinho, eu já peguei minha mantinha. Estou aqui aconchegada neste domingo lendo. O último capítulo que eu li foi o 24, então eu li um bocadinho essa manhã, ainda sem falar com vocês. E o que mais aconteceu de diferente? Bom, de mesma coisa o que temos. Um continua negando que tá já apaixonado pelo outro, querendo que o casamento não seja mais de conveniência, né? É óbvio que o Duque, a Emma meio que já entendeu com ela mesma e já até se declarou pra ele, mas ele continua achando que ela tá equivocada e que ela não merece passar a vida com um monstro como ele. E enfim, isso a gente fica na mesma coisa, enquanto os dois ficam copulando por toda a casa. E eu confesso que eu não consigo ter essa pira, assim, eu não tenho muita pira de cena de sexo em livro, então aqui às vezes a gente tem um capítulo inteiro com uma descrição da cena de sexo, e aí eu fico meio... não sei, eu fico com um pouquinho de vergonha alheia e tipo, tá bom, não tem necessidade, vamos pra ver o que vai acontecer. Eu sei que tem gente que gosta, tem gente que procura mesmo isso nesse tipo de livro, e as descrições dela, assim, são bonitas, são bem escritas, mas eu só, tipo, fico com preguiça. Pra mim são capítulos meio perdidos. E, enfim, demais o que aconteceu nesses capítulos que eu li foi que ele finalmente... ela tá tentando integrar ele na sociedade, porque ela quer, né, ser integrada. E eles acabaram saindo de casa uma vez pra visitar algumas amigas dela que ela fez e que eu adoro. E na segunda vez ele chamou ela pra ir ao teatro, mas na verdade ele meio que queria exibir ela pra sociedade, principalmente pra ex-noiva dele. E aí rolou um estresse bem grande, porque a ex-noiva foi até o camarote, falou pra Emma que ela era uma otária, que ela tava ali porque ele só queria exibir ela pra fazer raiva nela. E, enfim, né, foi aquele estresse, a Emma fugiu correndo e ele tá pedindo desculpa, falando que a situação não é bem assim. Mas, enfim, a gente tem aí esse momentinho de estresse, porque é óbvio que esses momentinhos tem que rolar pra gente não ficar na mesma. Eu tô em 60 e poucos % do livro, eu acredito. Vou me esforçar agora à tarde, vou tentar dar um gás, não sei se consigo terminar ele hoje, mas era a minha ideia. Continua sendo uma leitura gostosinha. E, enfim, quero ver como que vai desenrolar. Eu sei, na verdade ela acabou de desmaiar, eu acho que é possível que ela talvez já esteja finalmente grávida.
mas ainda não sei, e pela primeira vez ele chegou a pensar que seria bom se ela não engravidasse tão rápido, porque aí ele poderia continuar aproveitando a companhia dela. Então eles só precisam se render e a gente sabe disso, a gente sabe como vai acabar, é lógico, e vou continuar a leitura. Olá, gente, é domingo à noite, como vocês perceberam, acabei o livro. Eu consegui super me dedicar a essa história hoje, agora principalmente no fim do dia. E eu gostei. Eu tava precisando desse tipo de leitura, eu acabei não pegando no Fome nesse final de semana, eu dei uma pausa mesmo, eu me dediquei só ao Casamento Conveniente, porque eu tava realmente precisando de uma leitura leve pra esfriar a cabeça e tudo que Fome não é. E foi bacana, esse livro, ele é um livro, né, desses levinhos, que não vão mudar a sua vida, mas que é ótimo para um momento de diversão. Ele tem romance, ele tem um certo misterinho, ele tem algumas histórias aí a serem desenvolvidas que eu preferia até que tivessem sido um pouco melhor desenvolvidas. Então, a gente tem um problema da Emma com o pai dela, uma história que ela tem de por que ela é uma menina sozinha no mundo. A gente sabe que ela sofreu na mão do pai dela desde o início, mas a gente não sabe exatamente o que aconteceu. E é contado, mas não é muito desenvolvido. A história da amiga dela que precisa de ajuda também acaba tendo a ver com isso, porque ela projeta a relação ruim que ela teve com o pai na amiga, e ela quer ajudar essa amiga de todas as formas, para que ela não sofra na mão do próprio pai. E eu acho que a discussão acaba sendo interessante quando ela percebe essa projeção que ela fez, mas ao mesmo tempo eu acho que falta um pouco de desenvolvimento aí. Mas assim, quando a gente pega um livro desses pra ler, a gente já sabe que o foco principal vai ser o romance, né? Então tudo bem, né? O romance ele acontece, eu acho interessante a forma com que ele é construído e desenvolvido. A gente tem também um mistério envolvendo o Ashbury, que na verdade a gente já sabe o que é, mas acaba sendo um mistério na sociedade, porque o Duque que voltou não se revela enquanto esse homem todo machucado, e cria-se um mito, uma lenda ali na cidade, que acaba saindo em vários jornais, do monstro de Mayfair, que seria essa pessoa horrorosa que tá sempre pelas ruas, alguns acreditando que ele é um justiceiro, alguns acreditando que ele é um vilão. E o tempo todo é o Duque, né? E ninguém sabe disso. Então tem essa questão envolvendo essa persona dele. Então tem essa dosezinha ali de mistério local e da gente querer saber como isso vai evoluir, como isso vai acabar. É por isso que eu acho que ele é um livro que tem vários temperinhos diferentes que fazem a leitura ser interessante e gostosinha. Enfim, foi uma ótima companhia pro final de semana. Muito obrigada, Ju, por ter me dado essa dica. Fica como dica aí pra vocês também, se quiserem matar um tempo. E agora eu preciso editar esse vídeo e upar, porque ele é o meu vídeo de segunda-feira. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem o joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!